Bem-vindo de volta ao Comente Podcast, o seu podcast de empreendedorismo e finanças. Hoje nós temos aqui o nosso convidado que já fez parte da nossa primeira temporada. Antes de apresentá-lo, você já vai ver aí no encarte do anúncio. Vou fazer uma apresentação aqui do meu amigo Marconi. Nós temos a locação da sala. É isso aí, nós estamos localizados, né, aqui na cidade de Osasco. Você que quer gravar o teu podcast, quer participar conosco, temos aqui uma sala de fotografia, ou você quer usar o nosso espaço para gravar o teu curso, o teu conteúdo digital, entre em contato com a WeMedia ou dentro do encarte aqui, faça algum comentário na publicação desse material e a gente vai te atender com muita alegria. Nós temos estacionamento, um lugar aqui muito aconchegante e vai ser sensacional. Quero agradecer a presença de todos que têm compartilhado de boa energia com os nossos conteúdos, que têm enviado para muitos amigos. Isso faz todo sentido para que a gente continue empregados aqui para falar e fomentar sobre empreendedorismo e finanças. Então sejam bem-vindos todos. Hoje nós temos um desafio contumaz aqui para falar sobre a corrida do sucesso. A gente sabe que o sucesso não é uma corrida de 100 metros. O sucesso, muitas das vezes, é uma grande maratona. Ela precisa de tempo, precisa de consistência, de treinamento, de especificidade, de performance. E como obter grandes performances através de uma vida equilibrada, com bons hábitos, e para isso a gente não poderia ter outra pessoa senão Fabiano Oliveira, um grande amigo, parceiro, atleta hoje de endurance. É um prazer ter você conosco, Fabiano. Prazer todo meu, né? Vou estar aqui, amigo de longa data, né? O Gui também já é um parceiro aí, eu conheci, mas eu considero muito. E é uma grande alegria estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da experiência, né? A gente vive de experiência, né? E vai ser de grande valia aqui o nosso bate-papo. É isso aí. Lembrando também que nós estamos nessa gravação hoje, preparados aí para o grande evento de imersão, Empreendendo Novos Caminhos, para você que é empresário, está no início do teu negócio, quer estruturar, quer trazer inteligência de decisão. Inclusive o Fabiano Oliveira faz parte desse projeto, Guilherme Ojeda também estará palestrando para todos vocês e corre lá e garante o teu lugar, né, Fabiano? É isso aí. Nós vamos deixar aqui no encarte e na descrição o site para vocês poderem ir lá e comprar o seu ingresso. É isso aí. Esse evento ele vai trazer alguns insights, aquele atalho que você precisa para conseguir fazer a sua transição de carreira. Então, para você que tem o receio, tem medo, tem a vontade, mas ainda não sabe o que fazer, como fazer, eu acho que você precisa estar nesse ambiente para conseguir extrair o melhor da galera que vai estar lá palestrando e te mostrando que é possível. Exatamente. E falando, né, dessa trilha, dessa maratona ou dos 100 metros aí que a gente muitas vezes quer correr para alcançar rapidamente o sucesso, né, senhores, e nosso público aqui, é interessante que no nossa última gravação aqui, a gente teve uma conexão muito profunda, né, entre o Guilherme e o Diego, que esteve aqui também conosco, e ali a gente começou a falar de vários negócios importantes que conectam as pessoas, e o Gui trouxe propostas, o Diego trouxe propostas, e o quanto isso é uma realidade no nosso universo. Fabiano, a gente tem uma experiência aí no passado, lá no início, né, da nossa carreira, já faz mais de 20 anos, né? A gente está ficando velho, né? Ou experientes. O que as conexões, né, os relacionamentos favoreceu essa construção do Fabiano de hoje? A conexão, e ela sempre traz uma visão diferente, né? Acho que cada um tem um lado, tem uma visão, e eu acho que não existe certo ou errado, né? E eu acho que são caminhos diferentes, mas que todos eles te dão ali um resultado melhor, né? Então a conexão acho que é fundamental, né? Eu lembro e tenho contato de muita gente que foi fundamental na minha carreira, né? Tenho gerentes que me apoiaram, né? Que me deram a primeira oportunidade, e eu lembro de cada um deles.
E tem frases que a gente nunca esquece, ensinamentos, então para mim foi fundamental. Vou até, acho que foi legal a pergunta, lembrar, não sei se você vai recordar, né? O Thiago trabalhou junto comigo ali na Sangloban, foi uma experiência única ali. E foi minha primeira experiência ali como liderança, né? E foi meu primeiro gerente, o Cláudio Pena, né? E eu lembro que quando eu fui promovido ali na ocasião para encarregado de frota, né? Ele falou para mim assim, olha, daqui para frente acostume a andar sozinho, você tá subindo um degrau e você vai ficar sozinho. E eu não entendi naquele momento, né? E hoje eu consigo entender, né? O porquê que ele falou aquilo naquele momento, né? As coisas acontecem, né? Você tem que seguir por um caminho e muitas vezes as pessoas não entendem, né? Você tem resistência e você acaba trilhando o seu caminho só no seu propósito, né? Então, assim, foi uma experiência de pessoas que contribuíram para a minha carreira. Então, Conexão, eu acho que é incrível, né? Então, você que está aí nos acompanhando, no dia 31 vai ser um dia excelente para você colocar em prática aí e obter conexões. Isso aí. Incrível, né? Fabiano, o pessoal já te conhece, você participou do nosso evento, nosso primeiro evento do ano, né? Do Comente Podcast. Foi um marco pra gente, tanto que a partir de lá a gente resolveu mudar o formato, fizemos a locação do nosso estúdio. Comenta um pouco mais, em que momento você teve essa vontade por entrar no esporte? Como que você se conectou com o esporte e o que isso te contribuiu como pessoa? Olha só, o esporte na minha vida ele era algo que eu só flertava, né? Que é aquele jogador de fim de semana, né? Então eu jogava bola de fim de semana, nunca fui bom de bola, né? Então, Foi sim. era bom de bola também. Era bom, muito. Então eu jogava bola ali, mas assim, era uma vez por semana e vinha as lesões, né? Porque não tinha um preparo, na ocasião eu tinha hipertensão, sobrepeso, né? Hérnia de disco, então acúmulos de problema de saúde, né? E eu entrei no esporte justamente por isso, pela dor, né? Na corrida, né? Falando do esporte que eu tô até hoje, vou completar 10 anos na corrida. Então eu cheguei numa fase que eu tava com sobrepeso, 90 quilos, né? Com hérnia de disco, pressão alta, e um dia lavando o carro eu travei a coluna, né? E aí fui atendido, minha esposa me ajudou, me colocou no carro, fui pro hospital, chegou lá, tive que ser atendido, tomei injeção e tudo mais. E aí foram a bateria de exame para entender, né, o causador daquele problema. E aí foi identificado uma hérnia de disco, e aí o médico me disse, olha, você tem duas opções, ou a gente te opera, que é a chance maior, né, 70%, 80% a chance de ser cirurgia mesmo, ou você tem uma probabilidade pequena de fazer uma fisioterapia, procurar um esporte e tentar aí reabilitar a sua coluna. E aí eu optei pelo esporte, né? E aí o Thiago na ocasião era meu vizinho e ele já corria também, né? O Thiago já estava se preparando para as maratonas. E aí num dia ele me chamou para fazer um treininho ali no condomínio mesmo que a gente morava. E aí eu corri com ele 5 km ali. Quase morri do coração, né? Não tinha preparo nenhum. E aí, dali pra frente, eu comecei a correr. Ele me apresentou uma assessoria, né? Que treinava, né? Eu tô até hoje, que é o Álvaro Lima. E aí eu entrei na assessoria, sem pretensão, sem nada, nem gostava muito de correr, mas eu tava mais preocupado em não passar por uma cirurgia. Até porque meu pai tinha um histórico, né? Tem um histórico, fez a cirurgia e não teve muito resultado, né? E naquela época, 10, 15, 20 anos atrás, a cirurgia de hérnia de disco ela era bem incisiva, né? Cortava ali a coluna, era um corte de 10, 15 centímetros, né? E muitas vezes colocava pino. Então eu tinha aquele medo, né? E aí eu comecei no esporte. E aí são 10 anos de lá pra cá, eu me apaixonei, fiz minha primeira prova, dividimos algumas maratonas junto, eu e o Thiago, né? O Thiago foi meu grande incentivador, sempre falo isso. E tô no esporte até hoje. Migrei da corrida do asfalto para montanha, né, pro trail, e hoje eu tô no trail, mas de vez em quando corro asfalto também, porque na verdade minha paixão é correr, né?
tanto no asfalto como na montanha, mas hoje eu estou focado no endurance, né? Na montanha. Hoje meu esporte é o trail. Bom, você vê a importância da conexão, né? Sim. Thiago te conectou com o esporte Ali. e a partir dali a sua vida mudou, né? Foi transformada. Literalmente, minha vida hoje ela é totalmente diferente. Não fisicamente, né? Porque eu consegui reabilitar toda a minha saúde, né? Não tenho mais pressão alta, a hernia de disco estabilizou. Precisou fazer cirurgia. Não precisei fazer. Não que a hernia de disco ela retrai, ela na verdade você fortalece, você cria muita musculatura que vai fortalecer a sua coluna e aí você não sofre mais a pressão da hernia de disco, né? Foi o que aconteceu. E não tenho mais dores de hernia de disco. Faço ultras maratonas de 20 horas ou mais. Já fiz prova de 24 horas, né? E tô aí. Tenho grandes desafios ainda pela frente ainda. Sim. A gente fala do esporte, o quanto ele modificou, né, a sua rotina. Hoje o Fabiano é extremamente disciplinado, com treinos complexos que exigem uma atenção muito grande, né? Principalmente pelas longas distâncias. Você tem que estar muito organizado ao time, né, da corrida, momento de você hidratar, o momento de você repor carboidrato, o momento de você fazer uma parada técnica. E o que me chama bastante atenção que você sempre foi, no teu lado profissional, um cara muito dedicado e organizado, né? E você foi se especializar para isso. Você se especializou, fez um MBA voltado, né, para logística. E eu me lembro que na sua trajetória, Fabiano, marcou muito a questão da liderança, né? A gente participou de uma estrutura dentro de uma empresa que, na época, ela era uma empresa que era certificada como a empresa mais desejada para trabalhar. E, inclusive, depois de 20 anos, hoje existem grupos de WhatsApp com os amigos da época, né? Exatamente. E eu nunca vi um ambiente de trabalho onde as pessoas fazem grupo depois de 10, 20 anos, Gui, para fomentar as memórias, né, de liderança. Lembra quando tinha problemas na operação e reunia todas as cabeças para decidir e organizar? A gente enfrentou um problema, acho que na operação ali que envolvia ainda Bosch, né? E veio gente de vários países, né, mentores ali, para decidir, resolver problema e criar aquela área buffer. Lembra? Lembro. E todos esses desafios, eu percebo assim, o Fabiano, ele foi sendo forjado, né? E você exercia uma liderança muito boa. Hoje, no mundo empresarial, dos negócios, como você vê a visão do empreendedor em relação a formar equipe? Olha, é importantíssimo, né? Falando de empreendedorismo, hoje eu atuo na área de logística, né? Já estou na área de logística há 25 anos, né? Faço assessoria, trabalho com uma empresa, né? Na área de logística também, ó. E a questão da liderança para a equipe é fundamental, né? Hoje, um dos maiores dores dos empresários são pessoas, né? Eu tenho recebido algumas visitas no CD de alguns clientes que têm lojas e tem também uma estrutura. E a grande dificuldade é ter pessoas e não só ter, motivar pessoas. E a liderança está ligado nisso, né? Você ter uma equipe motivada hoje em dia é muito difícil, porque a gente sabe que a motivação a gente não consegue, né? Acho que a motivação interna, cada um tem o seu propósito ali. Então é fundamental o líder ele ter uma proximidade com a equipe, né? E ter uma ligação, né, com o pessoal e ser de verdade, né? O que eu falo muito pro meu pessoal hoje eu não tenho sala na minha operação, né? Eu não resolvi não ter sala, então minha mesa é na operação justamente para me ter essa ligação. Sentir as dores, né? Eu já tive daquele lado, né? Eu já fui um operador de empilhadeira, eu já fui um conferente, já fui um separador. Então eu sei quais são as... Teve um crachá de papel? Já tive um crachá de papel, já bati empilhadeira, já tive episódios aí na carreira e você, de fato, tá do lado de um colaborador e sentir as dores dele e procurar facilitar, eu acho que é um ganho, né? Muitas vezes, essa geração de hoje é uma geração diferente,
né? É uma geração diferente de você trabalhar da nossa geração do passado, né? É uma geração que busca muito mais um bem-estar, né? Eles não estão buscando carreira, eles não querem ficar 20, 30 anos numa empresa, é diferente da gente. Então, a gente tem que se renovar, né? Para entender os liderados e estar do lado, né? Ser de verdade, de fato, né? Tá do lado ali no dia a dia, ajudar, facilitar o trabalho deles. Eu acho que isso é um ponto que o gestor ele ganha ali na operação. Sim. Lidar com pessoas é um ponto mais, eu acho que é o ponto mais difícil do cargo de gestão, né? Você conseguir trazer a pessoa para um propósito, não só Exatamente. pela motivação, porque motivação ela termina, Termina. né? E trazer essa proximidade que você falou. Não tenho sala, mas o cara sabe que quando ele precisar de algo, ele consegue me acessar. Porque se você traz esse bloqueio, né? Você perdeu o funcionário. Se você não falar a mesma linguagem dele, que é hoje, de fato, essa nova geração que está entrando, ela não está em busca de carreira. É uma mentalidade totalmente diferente da nossa, né? Nossa. Quando a gente trabalhava. Isso pode ser o fim da sua gestão, né? Você chegou a fazer algum tipo de treinamento, PNL, para poder conseguir aplicar algumas ferramentas para o seu time? Ou isso foi com a experiência do dia a dia, da vida? Foi com a experiência do dia a dia, né? Hoje eu tenho um programa lá que eu desenvolvi voltado para a gestão de pessoas que é bem interessante, né? A gente tem alguns pilares ligados à produtividade, absenteísmo, produtividade, comprometimento, né, com hora extra, e o House Equipe, que é uma organização, né? Esses pilares, ele traz pontuação, né? Hoje a gente tem um programinha lá no WhatsApp, no celular, né? A gente desenvolveu lá um formulário no Google, então a liderança faz as auditorias nas áreas, as equipes são divididas por áreas, né? E isso leva uma pontuação e essa pontuação leva a premiação no Vale Refeição. Então eles têm um valor lá. Então quem atingir lá o verde ou o azul no final do mês, ele tem um bônus, né? Esse foi um programa que eu desenvolvi com base na experiência que eu vivi, né? Na DHL nós tínhamos 5S, na Saint-Gobain também tinha experiência 5S, tivemos House Equipe também na DHL. E aí eu voltei tudo isso e coloquei uma bonificação, né? Então isso acaba deixando a equipe mais engajada, né? Então o que eu aplico no dia a dia são experiências que eu vivi. Parece coisa simples, né? Mas assim, para mim fazia muita diferença na época que eu era operador. É muito simples que eu vou falar. Mas assim, quando eu estava separando o pedido lá no meio do prédio, do armazém lá, e o encarregado passava, ele me dava o bondinho e falava o meu nome, cara, para mim aquilo ali era muito importante. Ô Fabiano, você tá bem? Eu falava, cara, o cara sabe meu nome. Então assim, são pequenas coisas que eu levo no meu dia a dia e virou a minha essência. Então eu trato todo mundo com nome. Se o colaborador tem um filho pergunta do filho, mas não é demagogia para querer, poxa, né, o cara tá preocupado, mas não, realmente viver ali junto com ele o dia a dia. Porque hoje faz sentido aquilo que eu falei no começo do meu gerente, que você fica só. Porque automaticamente, quando você é uma figura de gestão, um gerente, um diretor, as pessoas, você fica só. As pessoas, elas De uma diferente. elas te mantêm num pedestral e elas têm medo de se aproximar. Então, você tem que quebrar essa barreira. É o que eu faço no dia a dia, né? Eu falei pro Thiago, hoje eu trabalhei, né? Hoje nós tivemos a operação e antes de eu ir embora eu estava dentro de um container. Eu precisava estar lá? Não, precisava estar lá. Não é meu papel. Mas por que eu vou lá? Porque a minha figura lá é importante. Não é eu ir lá carregar uma caixa não vai fazer diferença pro trabalho deles. Mas eles verem que o diretor e o gerente está lá, é uma visão diferente. Fala, poxa, realmente ele se preocupa, ele tá aqui com a gente, ele tá no dia a dia, né? Então são pequenos detalhes que eu acho que assim, hoje nós temos aí BI, várias informação, tecnologia, mas muitas vezes o básico e o sutil, ele faz toda a diferença para você ganhar a sua operação. A gente pegou uma época que foi muito incrível.
A gente trabalhava numa área de planejamento, né? A gente era do escritório, mas que esse escritório ele ficava dentro da operação. Era uma ilha, né? Um aquário, né? Um aquário. E o nosso papel ali era no computador. A gente montava todo o planejamento da operação, que envolvia a emissão dos PICs, a programação das cargas, distribuía esses PICs com a equipe, lembra? Né? Cada um cuidava de um cliente. Na minha época eu era Bosch, você cuidava de outros, né? E eu me lembro que logo que eu saí da área fiscal e fui para o planejamento trabalhar com o Fabiano, você lembra do Everton, separador? Lembro. Eles ficavam esperando do lado de fora da sala a gente ir com um picking, né? E eu lembro que na primeira semana que eu tava ali, eu chamei ele para entrar naquele aquário. Ele já ficou espantado, porque ninguém chamava, né? O cara da operação, a roupa de uniforme que é diferente. Eu ia para lá de social, né? Eu trabalhava de social ainda, tinha o costume às vezes de andar de terno, né? E aí o cara vendo alguém chamar ele para entrar no aquário, ele já se sentiu próximo. E ali a gente foi se aproximando tanto, e quantas vezes, Fabiano, você lembra que a gente saía, a gente de roupa social, pegava o carrinho e ia puxar pallet, aqueles pallet pesado, com fluido de freio, e ia de um prédio. É uma cidade, 200 funcionários. Então, assim, foi uma construção, e quando a gente tinha as metas para as equipes, você colocando a mão na massa, quer dizer, eu fiz o planejamento, eu trabalhei o administrativo do processo, mas eu ia junto com a minha equipe para que o objetivo fosse alcançado. E a gente tinha uma equipe muito motivada, né, Fabiano? Exatamente. Quando você faz isso, você gera engajamento, né? O engajamento não é gerado com uma reunião, uma apresentação, né, uma fala, mas é naquela frase, né? É uma frase que eu levo muito comigo. Deixa eu ver se eu vou lembrar agora. O discurso, né, ele até atrai, mas o exemplo ele arrasta, né? Então, assim, discursar ou apresentar, legal, mas e no dia a dia? Qual que é o seu exemplo? Então, se no dia a dia você tá lá puxando parte com o cara, você tá fazendo, né? Você gera engajamento. É isso. A minha gestão é assim, né? Então, eu gosto muito de estar próximo, né? Gosto muito de me envolver. A operação, muitas vezes, ela tem a resposta de muitos problemas. Eles têm muitos processos com eles ali, que é a solução de muitos problemas. E só você estando próximo para saber, né? Então, é muito importante você levantar e acompanhar. Palavras inspiram e exemplos arrastam, né? Exatamente. Eu tive uma conversa há uns 2 finais de semana atrás com a minha namorada, que ela é engenheira civil, né? E ela tá entregando, ela fica na parte de acabamento de obra, então ela tá entregando e o prazo tava bem apertado. E aí ela precisou ir num sábado lá, 7 horas ela tava lá. A equipe vendo ela lá 7 horas, deu sangue e conseguiu entregar o objetivo do dia, né? Antes dela assumir essa obra, tinha um outro engenheiro que tava lá, que chegava às 9h30, chegava às 10 horas, mas cobrava. Galera, vocês estão atrasados, mas não chegava no horário, né? A equipe dela, vendo ela chegar no horário, pô, ela tá no time, né? Ela tá cobrando, mas ela tá ali também, né? Então isso faz total diferença, é você dar a sua cara a tapa, né? O skin the game que o pessoal fala. Exatamente. Aí você ganha o time e, consequentemente, o pessoal vai fazer o que você tá pedindo. Não porque você pediu, porque ele sentiu que você tá lá também, no barco com eles. Essa é a mensagem, né? Não tem como você cobrar algo que você não dá, né? Aí fica difícil você cobrar se você não dá. Então, isso eu carrego muito na minha liderança, né? Acho que o exemplo ele é fundamental. Não só na empresa, mas em casa também, né? Alimentação, treino, rotina, isso para os meus filhos, né? Vai ser um exemplo que meu pai deixou para mim, né? Até no livro tá um trecho disso aí, né? O livro já tá rodando, né, Thiago? Sim, sim. Estamos recebendo bons retornos aí, pessoas que estão lendo, falando que estão presas à leitura, que estão gostando, que está sendo muito importante para mudança, né, de mentalidade. E a gente fica muito contente, né, Fabiano? A história do Fabiano tá lá, ele conta um pouco da trajetória, a história do Guilherme também, e isso tudo vem a brilhantar para que as pessoas possam não só ter uma forma de aproximação
com cada um de nós, mas de entender que o que nos leva para alcançar novos resultados é entender as experiências das pessoas e obter o conhecimento, né, estratégico. E quando a gente fala de negócio ou da vida pessoal, de performance, né, para o sucesso, isso envolve uma série de qualidades que a gente tem que modelar nas pessoas, né? Sim. A gente fala muito também que o esporte ele acaba abrindo as portas para uma disciplina e isso acaba refletindo em outras áreas, né? Então, você entrou no esporte, você tem a disciplina de fazer as suas atividades, que são as suas metas, dos treinos, sua alimentação muda, sua rotina do sono muda, e aí assim que você consegue entender isso e caminhar nessa jornada, você aplica isso para sua vida pessoal, você aplica isso para o trabalho, e consequentemente, graças a Deus, isso te leva ao sucesso, né? Ser uma pessoa mais estruturada para você conseguir replicar isso para outras áreas. O quanto você enxerga que isso melhorou o seu relacionamento e no trabalho, o seu foco nas atividades físicas? Por si só, né, fisicamente, eu acho que clinicamente você falando, um indivíduo que ele tem uma saúde plena, ele tem muito mais energia para lidar no dia a dia, né? Tanto com as questões emocionais, que eu acho que é o desgaste maior do empresário, de quem está à frente de uma operação, é o desgaste emocional, né? Porque você tem que fazer gestão de muitos problemas, né? E você estando fisicamente bem ajuda, porque o coração tem que estar bom, né? Porque tem hora que bate forte, né? Então, o primeiro ponto é no físico, né? No físico. E o segundo ponto é a disciplina, né? Muitas vezes a gente sabe que as coisas não estão indo bem na empresa, né? Mas eu tenho ciência que é um momento, é passageiro. E aí eu tiro isso, muita experiência das provas, né? De ultras maratonas, né? A ultramaratona, ela traz muitos ensinamentos, né? Porque você larga ali com um objetivo, né? O meu objetivo quando eu largo uma prova de 80, 100 km, o primeiro objetivo é ser finisher, é terminar. Esse é voltar para casa, né? Eu fico pensando, eu preciso voltar para casa. Segunda-feira eu tenho que estar em casa. Então esse é o primeiro objetivo. Mas ao longo da jornada ali de 15, tem prova de 20, 15, 16, 17 horas, acontece muita coisa, né? Acontece baixas, né? Você quebra, você pensa em desistir, você tem cãibras, você tem enjoo, você tem que administrar tudo isso. Então, uma outra maratona, você faz gestão de crise, né? Então, a gente vai fazendo gestão de crise. E isso me ajuda no dia a dia. Por quê? Porque eu sei que um momento vai passar, né? Eu tô no KM 50, mas daqui a pouco eu vou estar no 60. Daqui a pouco eu vou estar no 65. Então, eu sei que aquilo vai acabar, né? E o meu propósito é cruzar a linha de chegada, né? E eu trabalho naquilo, né? E eu tenho um momento de alimentar, eu tenho um momento de hidratar, né? Eu tenho um momento de fazer as paradas, e aí eu vou fazendo o meu planejamento, e eu sei que aquele sofrimento vai passar. E isso me ajuda no dia a dia, né? Quando eu tenho uma dificuldade na operação, eu sei que aquilo ali é momentâneo. Então, o que eu faço? Eu mantenho a calma, né? Mantenho a postura, né? E o que eu vou fazer? Quais são minhas prioridades nesse momento? Tem momento que você tem 5 pratinhos rodando, né? Mas, poxa, esse aqui eu não posso deixar cair. Então, eu vou manter nesse aqui. Esse aqui pode cair, mas não tem problema, né? E eu levo isso. Essa experiência das outras maratonas, que eu sei que eu vou sofrer, mas vai ser um final feliz, eu levo para os momentos difíceis na vida operacional, na vida profissional, né? Eu lembro que no nosso podcast você tinha comentado sobre essa gestão de risco, De crise. que a sua lanterna caiu e você pegou o celular. Conta um pouco pra gente sobre Eu tenho bastante histórias de ultramaratonas, assim, nossa, é incrível, assim, que me trouxe muita força e forjou a pessoa que eu sou hoje, né?
Então, na ocasião, eu estava acho que na La Mission, né? E aí anoiteceu, né? Que é mesmo que você vai fazer. A La Mission eu faço agora, dia 17 de agosto, em Passa Quatro, né? São 85 quilômetros, a gente faz a travessia da Serra Fina. E eu estava nessa mesma prova o ano passado, e eu já estava mal, assim, já estava no km 45 ou 50, né? Ali a fadiga muscular já estava batendo, cãibra, que é normal, né? A gente vai fazendo ultras maratona e vai ficando mais experiente, né? Então, você vai acertando ali a questão da hidratação, da alimentação. Então, naquele dia eu estava já ruim, e aí eu parei para colocar a lanterna, coloquei a lanterna e fui. E nessas provas você fica muito só, né? Você larga aquela multidão e ao longo do tempo alguns vão desistindo, outros vão criando um bloco na frente, um bloco atrás, um bloco no meio, e muitas vezes você fica só. E eu tava só, e aí a lanterna caiu e breu total, né? Breu total, e aí é aquele momento de parar, controlar, né, ali a emoção, né? E pensar no que eu tenho que fazer, né? O celular, ele é um item obrigatório, né? Então, estava com o celular ali próximo, e geralmente ele tem que ficar próximo, pode deixar desligar, mas ele tem que estar próximo, né? Justamente para uma emergência. Então, eu tive que pegar o celular, ligar a lanterna do celular para procurar minha headlamp, que é a lanterna de cabeça, achei, e aí continuei a prova. Mas, assim, é bem complicado. Recentemente, até estava pensando, eu passei por um perrengue também, num treino, que foi em Atibaia. Eu vou falar, mas não é pra você se assustar, não. Eu vou levar vocês lá, viu? Por 2 vezes na mesma trilha, uma cascavel gigante na meia da trilha, assim. Então, também são riscos, né? A gente tem bastante riscos para quem vai pro treino na montanha, né? E É cobra, aranha. cobra, aranha. Então, esse aí foi um perrengue, porque ela estava ali, eu acredito que era uma cobra adulta, né? E eu acho que ela tinha ninho por ali, porque 2 vezes ela estava no mesmo local. E ela não saía da trilha e ela avançou, porque diz que a cascavel avança, né? Por isso que muito animal morre, né? Então, e tem várias histórias, experiências. Se a gente parar para sentar, são muitas histórias assim que me marcou e que me dá experiência, né? Para seguir, fazer outras provas. E eu trago lições, né, pro dia a dia, né? É bom que a gente vai se desafiando, né? Conforme você vai passando uma, você fala assim, consegui finalizar, a próxima é melhorar meu tempo. Consegui melhorar meu tempo, agora a próxima é ir para um caminho mais longo. Desafio maior, exatamente. E essa relação com esses objetivos, né, que são desafios que você se impõe, e quando você entende que a maior competição ali é com você mesmo, é interessante que você não olha só para a questão do pórtico de chegada, né, onde você finaliza. É lógico que esse é o objetivo principal, você conseguir concluir, igual você falou, né, Fabiana? Mas quem começa ali se preparar de uma forma mais técnica, né, e ser assessorado ali, como a gente fez por muito tempo, é legal você ver que cada dia, cada treino, ele é diferente. E você romantizar esse treino, você entender a importância dele, que quando você completa a sua planilha, né, e você consegue vislumbrar ali, a evolução, né, de desempenho é muito boa, né? Porque aí você começa lá, a gente tem aquela linguagem do pace, né, Gui? Você postou lá, tô num pace X, e aí você fala, puxa, eu tô ali um pace de 5, agora eu tô com 4 e tanto, né? E você quer diminuir esse pace, você vai vendo essa evolução, naturalmente você vai perdendo peso. A gente pode olhar para esse processo, que não é do dia para a noite, para o nosso processo de grandes conquistas na vida. Exatamente. A gente está vivendo, infelizmente, o ano passado foi muito marcado, 2024, com números alarmantes, né? Onde a população brasileira ela está muito inclinada, mais de 80% voltado para jogos de aposta, para uma forma de enriquecimento rápido, para ganhos rápidos, e as pessoas estão se endividando e perdendo o controle das próprias vidas. E não existe fórmula milagrosa, existe processo, existe
treino. Então, se você quer ser uma pessoa de bom desempenho naquilo que você faz, não importa o que seja, você tem que ler mais, você tem que se conectar com pessoas, você tem que estar adquirindo uma modelagem de hábitos boa, olhando para pessoas que já estão trilhando esse caminho. E é isso que você tem feito, né, Fabiano? A gente olha para o Fabiano, a gente consegue enxergar isso. Você tem algum projeto voltado para desenvolvimento de líderes para alta performance, quer seja nos negócios ou na vida esportiva? Eu tenho um projeto paralelo, né, a longo prazo, que é uma assessoria voltada para a montanha, né? Eu iniciei a educação física, mas eu tive que parar porque eu não me adaptei ao ensino à distância, mas é um projeto que eu tenho, né, voltado para a montanha. E eu tenho um outro projeto para a vida profissional, que é mentoria na área de logística, né? Hoje eu tenho 25 anos na área de logística, né? E eu tenho um pouquinho de conhecimento, né? E eu tenho vontade, é algo que queima dentro de mim, de passar isso para as empresas que estão começando, né? Muitas vezes a pessoa ela tem muito conhecimento de compra ou importação, tem um CDzinho próprio ali, ou um galpão, mas ela não tem um conhecimento de como fazer essa logística, né? De como organizar tudo isso, de como ter uma equipe, como ter os processos de embalde, anti-embalde, separação, conferência, né? Os inventários, implementações de sistema WMS. Então eu tenho conhecimento de tudo. Então são projetos paralelos que eu tenho, né? Que eu tenho vontade, queima no meu coração. Então, ao longo prazo aí, a gente vai colocar em prática. É isso aí, você que está nos assistindo e precisa de estruturar o teu negócio, de repente olhar a questão de gestão de estoque, que é super importante, estoque parado, dinheiro parado, né, Gui? O Gui também trabalha com obras, sabe o quanto isso é importante. Então, entre em contato com o Fabiano, chama ele para conhecer a tua operação. Com certeza, eu já testemunhei muitas soluções partindo do Fabiano para alta gestão, para grandes grupos aí de liderança, e vai ser muito útil. Ou você que quer também desenvolver um hábito novo aí e se engajar na disciplina, né, do esporte, procura pelo Fabiano, com certeza você vai estar bem assessorado, além de ser uma ótima companhia de amizade, né, Fabiano? É isso aí. Diga, Gui. Essa parte de liderança, ela é muito importante. A gente vê que diversas empresas, ela tem essa dor, né? Existe uma falha de comunicação muito grande entre as pessoas. Isso funciona tanto na empresa, isso não acontece, né, na empresa somente. Acontece também nos relacionamentos, né? A falta de comunicação acaba afastando o colaborador, ou até mesmo o cônjuge, né? Então, acho que é muito importante a pessoa entender que para ela conseguir motivar o seu time, ela tem que trazer ferramentas necessárias e propósito para aquilo. Senão, isso não vai funcionar, né? Vai ser incrível essa mentoria que você vai montar, eu tenho certeza. Eu acho que tem bastante pessoas que precisam alavancar o seu negócio. Não só na parte de liderança, todo o conhecimento de logística em si. A gente fez uma provocação uns 2 anos atrás para o Marconi, né? O Marconi, ele sempre seguiu uma carreira de controller, sempre trabalhou muito bem. A gente falou, ô Marconi, você tem um potencial enorme, cara. Quando que você vai sair, né? Quando vai ser o seu dia? Hoje ele entende que a gente falava isso, eu acho que na época ele já sabia disso, mas a gente falava isso com muito amor e carinho, porque quando a pessoa tem muito potencial, ela precisa colocar isso para fora, né? E o Marconi é prova viva disso, né? Que lá atrás a gente fez a provocação saudável para fazer com que ele iniciasse um movimento que chegou onde chegou, né? Hoje já tá no seu 3º livro. A gente tem 3 livros aí, né, Marconi? Sim. Tem o lançamento dia 31/7 do evento, Empreendendo Novos Caminhos, e pode ter certeza que a gente vai ter o prazer de te ajudar nessa sua jornada. Com certeza. E eu digo o seguinte, tudo é uma construção, não existe ainda uma linha de chegada para o melhoramento pessoal, né? Você tem que estar continuamente agregando conhecimento, e por isso que eu vejo que é muito importante a gente ter bons mentores, né? A gente até conversou com o Diego sobre isso,
falando sobre... Tem muito conselho, tá todo mundo querendo dar conselho, mas assim, não é questão de buscar conselho aleatório. Busque mentores, especialistas em áreas específicas. Você quer algo de pessoa que está experimentada há mais de 20 anos, que vai te ajudar na relação de planejamento estratégico operacional, de liderança, que entende de movimentação de produto, de real tom que a gente chama. Você tem o Fabiano. Você precisa de um cara de inteligência emocional que vai te provocar num questionamento para você ter performance, entender também de negociação, você tem o Gui. Então assim, eu tenho bons mentores ao meu lado, né? Eu sempre falo que quando eu preciso de bons conselhos, eu tenho pessoas para buscar e acessar. E quando nasceu e queimou no meu coração esse projeto, eu falei, eu preciso ter, né, Guilherme, Fabiana, entre todos os nomes que estão nesse grande livro, né, de histórias reais, né, eu vejo o quanto é importante a gente puxar as pessoas, né. Quantas pessoas nos puxou? Alguém em algum momento puxou o Fabiano, alguém em algum momento puxou o Guilherme para que ele saísse do ponto zero, né, Gui? E esse é o nosso objetivo. E a gente vê que está muito escasso o interesse das pessoas em querer ver o próximo evoluir. E eu acho que esse não é o nosso caso. Não mesmo. A gente tem aquela camada da cebola que transforma as nossas personalidades e habilidades no decorrer dos anos, né? Só que isso só acontece porque lá atrás alguém plantou uma semente e você teve ela como referência, né? Então você ter essa pessoa, você cultivar essa semente que foi plantada para hoje ou a pessoa que tem o desejo de empreender lá na frente ter um fruto sobre isso, faz toda a diferença. A gente fala um pouco também na parte de esporte, que de fato, quando você busca alta performance, você precisa abrir mão de algumas coisas, né? E para a maioria das pessoas é difícil abrir mão de uma hora a mais de sono, de um lanche preferido, um hambúrguer, uma pizza. Mas se você for fazer uma análise do perfil das pessoas que acabam tendo mais sucesso, elas acabam dizendo mais não do que sim, né? Eu levo isso muito pro meu alinhamento com o meu sócio. A gente às vezes tem uma reunião de segunda-feira, são quinzenalmente, né, a gente faz isso, e a gente acaba se provocando em abrir mão de algo. O quanto você enxerga que você teve que abrir mão de algo para poder chegar onde você chegou hoje, tendo a alta performance que você tem tanto na sua vida profissional quanto no esporte? Boa pergunta. O pessoal fala aí muito, né, que vê luta, não vê corre, que vê, né, tem umas frases prontas aí que o pessoal lança aí. O preço a ser pago, ele é grande, né, ele é grande. Eu tenho uma planilha de treino, né, eu imprimo ela, a gente tem um quadro lá na cozinha, lá no apartamento, então eu imprimo ela, e eu vou colando uma em cima da outra, tem do ano todo lá. E para cada treino eu coloco um ticket lá, né? Então tá ali, meu filho vê, minha esposa vê, e todo mundo vê. E assim, tem períodos que a planilha realmente ela é assustadora, porque eu sei que eu vou ter que ficar horas e horas treinando. E eu tô vivendo isso nessa planilha, né? Sábado eu tenho um treino de 6 horas, domingo eu tenho um treino de mais 2 horas. Então, é um treino que eu vou começar às 5 da manhã e vou terminar meio-dia, né? Isso é num sábado. Então, é um sábado que eu vou ter que acordar um pouco mais cedo, vou ter que acordar 4 horas da manhã. Então, eu tô abrindo mão, né, do meu descanso próprio, né? É claro que eu tento descansar um pouco, eu vou dormir mais cedo, né? Para me ter aí um tempo de sono de qualidade. Mas eu vou abrir mão de estar com meus filhos, de tomar um café com a minha esposa de manhã no sábado. E isso já é normal em casa, né? Faz 10 anos que eu faço isso, né? Então, ao longo dos anos, eu abri mão de muitas coisas. Então, o que é fundamental para mim é parte da logística. Então, eu uso a logística, eu entendo um pouco ao meu favor. Então, assim, toda oportunidade que eu tenho de estar com a minha família ou sair, eu procuro fazer porque eu sei que eu vou estar ausente em muitos momentos, né?
Então, a logística ela é um fator fundamental para mim manter minha rotina. Por exemplo, de semana eu levo, né, eu dou uma olhada na planilha, eu vejo, por exemplo, amanhã. Hoje, quando eu chegar em casa, eu vou separar minhas coisas, o tênis, suplemento, tudo, porque amanhã, quando eu sair do trabalho, eu já vou para a pista direto correr, porque eu consigo chegar mais cedo em casa e ficar mais tempo com a minha esposa. Então, eu tenho que abrir mão de uma coisa para mim sobrepor outra, né? Então, assim, o Kipchoge, que é um dos maiores corredores de maratona, né? Sou fã. Ele fala numa das entrevistas dele que ele é perguntado qual a dica que ele dá, qual é, e ele fala que tem que tomar a vitamina N, né? E aí a repórter não entende que a vitamina N, na verdade, é não, né? Falar não para muitas coisas. E falar não para muitas coisas dói. Muitas vezes dói, né? Minha filha mandou um convite para mim no dia 27, que ela vai ter um aniversário, e eu vou estar na Maratona de São Paulo, na City, né? Já falei, ó, filha, não vai dar, o pai vai correr. Então, muitas vezes a gente tem que falar não até para as pessoas que a gente ama. Muitas vezes a gente fala não para os prazeres da vida, né? Poxa, sair, pessoal, vamos sair, vamos beber, vamos se divertir, não bebo álcool. Mas o pessoal não entende, poxa, mas você não bebe? Como assim? Parece que eu sou um alienígena, mas eu não bebo. Não posso. Porque eu entendo que o álcool me prejudica, né? Prejudica minhas células. Então, não bebo porque eu preciso ter performance. Então, para quem chega lá e tem performance e quer disputar lá na frente, o preço ele é muito alto. E aí esquece esse negócio de motivação, tá? Não existe motivação, né? Existe disciplina. Fazer o que precisa ser feito, né? Minha mãe, quando... Eu tenho muita coisa que eu carrego comigo. Quando eu era pequeno, eu lembro que quando eu chorava, eu acho que era um jargão que muitas mães usavam na época. Pequeno, batia, chorava, caía, ela falava para mim, engole o choro. E eu literalmente, na época, quando eu era pequeno, eu engolia mesmo, né? Engolia a saliva ali e na minha cabeça, acho que a dor passava, né? Engole choro. E eu levo isso pra mim hoje. Hoje eu entendo que na linguagem dela, do jeito dela, a mensagem que ela queria passar é o quê? A vida é dura. Vai sofrer. É isso que você quer? Então, hoje engolir o choro é você olhar para os desafios e ir para a pista treinar. Se é o meu objetivo, se é o meu propósito, eu tenho que enfrentar, né? Eu vou muitas vezes sem vontade. Esse período do ano é um período do ano que eu mais sofro, por causa do frio, né? Eu sou magro, então eu sinto muito frio na mão, né? Eu não tenho careca também. Então, eu sinto muito frio, então é muito difícil para mim sair de madrugada para treinar, até esquentar, então dói. Então, o preço a ser pago, ele é muito grande, né? Hoje em dia a gente vê muita gente postando pace, postando a medalha, postando só o lado bom, mas eu não vejo ninguém postando quebrando, eu não vejo ninguém sofrendo, ninguém falando, poxa, eu não queria estar aqui agora, eu queria estar em casa, eu queria estar dormindo, mas eu tenho que estar. Eu tenho que fazer o que é feito. Isso é disciplina, treinar na chuva, né? Treinar no sol, né? Ficar o sábado a manhã toda treinando, subindo montanha, descendo montanha, subindo montanha, torce o pé, machuca. E é isso, né? Quando a gente se dispõe a fazer algo e a gente coloca a disciplina, a rotina na frente, com foco no seu propósito, é isso que você tem que fazer. Mas quando você atinge esse objetivo, esse foco, né, é muito prazeroso. Quando eu cruzo uma linha de chegada, quando eu consigo atingir um pódio, né, é muito difícil, mas em muitas das provas eu consigo atingir pódio, né, disputar lá na frente, é muito prazeroso para mim. Ninguém mais dá mais valor do que eu. Eu dou muito valor quando eu consigo cruzar uma linha de chegada. Porque eu lembro de tudo que eu passei, né? Eu acho que deve ser emocionante, né? Você chegar lá, você vê a sua família e falar, meu, fui por eles, deu tudo certo, graças a Deus, cheguei. A gente correu uma prova juntos, acho que foi na praia, né? Guarujá. Inclusive o Raul tava lá, Verdade, que essa chegou com a gente. Raul Juan. Pequenininho, né? Eu tenho essa foto até hoje. Eu também tenho. Então, assim, é muito interessante, né? Você vê os desafios, quantos nãos, né? Realmente tudo na vida, e a gente tem que entender esse processo, né? Você vê o período de preparação hoje
para uma maratona, quantos meses geralmente Fabiano? São 12 semanas, né? 12 semanas, né? Para quem quer correr 10 quilômetros, preparação vai quanto tempo? Aí. Nossa, 10 semanas, 5 semanas. Né? Já Para quem começa do zero. do zero, né? Então você vê, para cada objetivo de distância, você tem algumas semanas até você estar preparado, e a gente não está nem falando de performance, estamos falando só de você ter condições físicas para começar e terminar, né? Performance vai ser uma questão de processo, de repetição, né? De objetivo também, porque tem gente que tem só o sonho de fazer 10 km, né? Eu tava conversando semana passada com uma amiga minha e ela tem vontade de correr 10 km. Eu falei, mas você já correu 3? Não. Eu falei, então começa com 3. Não que ela queira chegar ao pódio dos 10, e se ela chegar tudo bem, vai ser o objetivo dela. Mas começa, né? Você tá olhando pro 10, mas nem fez os 3 primeiro. Não saiu da regada, né? Exato. Tem que começar. E você vai abrir mão de tudo. Seja na sua carreira profissional, eu quero empreender. Você vai ter que dizer muito não na vida. Tem que trabalhar 18, 20 horas. O pessoal fala assim, não, trabalha 6 horas, que agora tava na moda, né? Não é 6 horas, né? Fazer uma ultramaratona. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas, tempo de qualidade com a família, de refeição. Você vai ter que mudar a sua refeição. Quando eu comecei na corrida, eu sou muito grato à corrida. A corrida, ela me ajudou muito, de forma mental. Só que depois que você entra na corrida, vem a musculação. Aí vem a alimentação. Aí você fala assim, meu Deus do céu, eu tenho que abrir mão de muitos nãos, sempre, seja a hora de treino, seja a parte de comer, né, os doces da vida, para fazer algo que eu gosto, né? Só que quando você se apaixona pelo processo, se torna mais fácil. Sim. Porque senão não é um não dolorido, né? Você chega até a ser prazeroso em algum momento, né? Não vou fazer isso porque amanhã eu tenho uma corrida de 30 km, que foi o que aconteceu semana passada, né? Vamos fazer tal coisa no sábado. Não vou fazer. Não vou porque amanhã eu vou correr 30 km. Tudo bem que segunda-feira eu tava quebrado, com dor no corpo. Faz parte do processo, mas faz parte do processo. Nossa. Então, e todo esse processo ele é seguido de boas orientações de preparação. Até a gente teve um episódio, a gente participou de uma prova, acho que foi 28 praias, né? Eu tive a triste testemunho, né? A gente ouviu alguns apitos lá no meio da montanha, porque é um dos itens que a gente acaba levando, e aí tinha um rapaz que estava correndo a primeira meia maratona dele, né, Fabiano? E ele já estava ele estava sofrendo ali para respirar, e ele teve uma parada cardíaca. Aí conseguimos ainda reanimar ele num primeiro momento, mas ele veio a óbito. Então por quê? E qual que era o erro? Qual que foi o erro dele? Ele estava há pouco tempo praticando a corrida como esporte, e ele foi para aquela corrida sem hidratação nenhuma. Ele não tinha uma mochila com água, ninguém orientou, e aí de repente ocorreu alguma falha ali na organização, ninguém teve essa observação de olhar e orientar, e ele morreu na montanha por conta de desidratação. Então assim, se você não quer morrer no processo de você de repente querer desenvolver competências, quer seja no esporte ou até para o empreendedorismo, porque o risco ali, é só dinheiro? Não, mas às vezes é o dinheiro que você juntou a vida toda, né? Quantos empreendedores que estão guardando ao longo de 20, 30 anos, fazendo as suas reservas, aí fala, vou comprar uma franquia, né? E vou encarar ali, porque o que eu fazia lá, eu vou fazer aqui e vai dar certo. Não é. Você precisa ter inteligência na sua decisão, processo, entender os departamentos do teu processo, do teu negócio, para você mitigar essas frustrações, né? Exatamente. Exatamente. Acho que é o fundamental, né? Eu falo muito com o pessoal, muitas me chamam no Instagram e perguntam dicas, né? Eu sempre deixo claro que eu não sou profissional de educação física, tenho muita experiência na área, mas eu não sou. Então, assim, a minha primeira instrução é sempre falar para procurar um profissional, né? O profissional de educação física ele vai ser fundamental na sua evolução. Mas antes do profissional de educação física, tem o médico, né? Então, é fundamental. No meu caso, a cada 6 meses eu faço a bateria de exames, porque hoje essa prova marcou muito, né? E muitos
organização de prova hoje exige atestado médico, né? Para prova de montanha. Então você tem que apresentar ali o atestado. Muitas provas estão até exigindo que o médico ele escreva até a quilometragem, né? Eu fiz uma prova de 100 km em março, né? Lá em Vitória, a Insanity, e eles exigiam que o médico preenchesse o formulário da prova. Então eu tive que imprimir o formulário da prova, levar para o cardiologista junto com 5 exames que ele pediu. Geralmente eles pedem sempre os mesmos exames. Até chegou o médico, ecocardiograma, eletro. Então já faço todo ano, 2, 3 vezes por ano. Então, para preencher, né? Justamente voltado para essa preocupação, né? Da saúde do atleta. Provar o eixo. Exatamente. Porque na montanha é muito diferente de rua, né? Rua, se um atleta passar mal, em 5 minutos ele é atendido, né? A ambulância vai acessar em 5 minutos. Na montanha, se for uma prova séria, né? Porque tem prova que nem tem ambulância. Uma ambulância com uma UTI móvel e um médico. Na montanha é cerca de 30 minutos a 1 hora para você ser atendido, né? Nós tivemos um episódio triste da brasileira que faleceu, né, na montanha lá, por conta Demora de não conhecer, né? Infelizmente ali não conseguir acessar a tempo. Então é uma dica que eu dou: procurar um médico, procurar um profissional de educação física que vai fazer ali você evoluir e entender junto com você qual a distância você quer chegar, né? Onde você quer chegar, e ele vai fazer um trabalho, né? Vai ser um processo, né? Para correr 5, você vai treinar para 5, para 10 vai correr. E assim, o que eu falo muito é não pular etapa, né? Para mim fazer minha primeira maratona, eu fiz, sei lá, uns 20 e meia, né, Thiago? Sim. Então, a gente ficou 2, 3 anos para fazer minha primeira maratona. Pai, então... Então, às vezes a gente vê o pessoal pulando etapa, né? Eu quero ser maratonista, agora eu quero ser ultra. Então, assim, o corpo ele sente muito, né? É uma distância longa, uma distância desconhecida para o corpo sofre muito. Então, tem que ter um processo lento ali, né? Então, é a dica que eu dou aí pro pessoal que... Eu vejo que tem muita correlação, né? Você falou que para a pessoa atingir o objetivo dela no esporte, ela precisa de um mentor, né? De alguém que dê as coordenadas. Exatamente. Na vida empresarial é igual. Igual. Né? Para você poder... Hoje, lógico, abrir a empresa é fácil, né? Todo mundo abre o CNPJ. Só que quando quando você passa esse nível inicial e você parte para um outro nível, eu preciso que minha empresa fature X ou eu tenho que colocar mais 10 colaboradores. Você está partindo para outro nível da sua empresa. Você vai ter que mudar seus desafios, você vai ter que mudar a forma que você enxerga, a bolha, você vai ter que furar algumas outras bolhas. Então é importante a gente entender que em cada momento da nossa vida a gente vai ter alguém para ter alguém como referência para tomar, né, algumas decisões. Tem um livro que eu li, eu já até comentei aqui, que é do Thiago Brunet, que ele fala muito sobre... o livro é especialista em pessoas, que ele fala muito que você tem que escolher os seus 3 amigos, né? Você separa ele em 3 classes, né? Tem o necessário, tem o confidente e o estratégico. Então, cada um, ele é para um momento da sua vida, né? E você é autorresponsável por passar aquela mensagem. Então, se você escolher um amigo errado, consequentemente, você vai tomar a decisão errada, né? Excelente. Eu estava até lembrando essa questão de não só das decisões, mas do processo, né? E do tempo de socorro, que serve tanto para o empresário, que às vezes ele demora para tomar uma decisão, e aí ele já está atolado em endividamento, ele já está com vários problemas, e aí ele entra num risco judicial e fecha as portas, né? Eu me lembro que nesse evento desse rapaz que morreu, a gente ouvia o barulho do apito, mas até a gente chegar lá, eu acho que foi mais de meia hora, né, Fabiano? Foi, e aí você seguiu e eu fiquei lá, né, nesse dia aí. Então, assim, a gente precisa entender os sinais, tanto para o empreendedorismo, para o negócio, quanto para os nossos objetivos no esporte, que você precisa estar atento aos dados, né, o que você falou. Você passa pelo médico, você prepara os dados, então no empreendedorismo é a mesma coisa, essa correlação ela é muito forte. Nós temos que tomar decisão na hora certa e com os dados
corretos, né? E às vezes esses dados vêm de um especialista, né? Exatamente. Para você não ir por achômetro, né? Exato. É isso aí, nós estamos chegando aqui já praticamente no final do nosso bate-papo. Fabiano, deixa a tua mensagem para esse ano de 2025, é atemporal, mas a gente sabe que a vida tem os seus ciclos, e o que você quer deixar de mensagem para cada ciclo, né? Que você já viveu, que pode ser hoje exemplo aí para todo esse público que nos assiste. Ah, bacana. Nossa, como o tempo passa rápido, né? Pedir para empurrar ou pausar ali. Antes de deixar essa mensagem, queria mandar um abraço para minha esposa, né? Que é minha grande incentivadora lá. Meus filhos, minha família, que está sempre junto, apoia, né? Hoje ela entende toda a minha rotina e minha logística e está sempre do meu lado. Então, um abraço. Olha só, acho que a mensagem é fazer o que tem que ser feito, né? A vida não é fácil, né? Isso já foi dito, inclusive no maior livro, né? Que é a Bíblia Sagrada, né? Que nós haveríamos de ter dias de aflição, né? Muito difícil, mas tem um final feliz, né? Sempre tem um final feliz, né? O choro, ele dura ali uma noite, mas sempre tem um amanhã. Então, acho que a mensagem é essa, né? A vida, ela é dura, mas a gente tem que prevalecer. Acho que a gente tem que pensar que o nosso propósito, ele é o grande motivador, né? Não é uma motivação única, mas é o propósito. Então, você tem que trabalhar em cima desse propósito aí e buscar dia a dia ser uma pessoa melhor. Eu acho que o meu legado não vai ser medalha, troféu, dinheiro, as coisas que eu conquistei, mas o meu legado vai ser quem eu era, né? A pessoa que eu fui, o que eu deixei, né? Como eu vivi. Então, essa é a mensagem. Sensacional. E pode ter certeza que os seus filhos, de forma até indireta, nem direta a gente pode dizer, vai ter você como referência. Então, cara, meu pai abriu mão disso e fez isso e chegou nisso. Então, no subconsciente ele vai saber que ele vai ter que se abdicar de algumas coisas, de algumas decisões, para chegar no desejo deles, né? No sucesso deles, que eu digo muito que sucesso é mapa, cada um tem o seu. Mas pode ter certeza que as suas sementes estão sendo plantadas. É isso aí. Quero agradecer, Fabiano, pelo exemplo que você é, essa sua trajetória, a nossa amizade. São tantos anos aí que com certeza você vem abrilhantando por onde você passa, né? Continue brilhando aí na vida das pessoas, né? E você quer conhecer o Fabiano, se aproximar dele, dia 31/7. Nós estaremos juntos lá no bairro de Alphaville, cidade de Barueri, é isso? Exatamente. Ali, ambiente gostoso para tomar um cafezinho, né? Quero deixar um agradecimento também aos nossos apoiadores. Nós temos Ative Benefícios, uma forma democratizada de saúde. Você quer acesso rápido ao médico para fazer também ali as suas consultas. Temos também a Suscitar, que apoia a gente fortemente, empresa de tecnologia, você que precisa ali desenvolver, né, soluções para qualquer área da tua empresa, quer seja financeiro, RH, operações, né? Você precisa de tecnologia. Então, Suscitar Tecnologia, PagDay, nosso meio de pagamento. Empresa de adiantamento de salário. Adiantamento de salário, uma solução financeira para o teu trabalhador, né? Exatamente, benefícios. É isso aí. E quem mais nós temos? Lembra eu aí, Raul? Temos a Della Glass também, soluções aí para sacadas, vidros, você que quer deixar o teu espaço muito mais elegante, confortável. Então a gente agradece, a gente sabe que ninguém faz nada sozinho. Então nossa rede de apoio nesse projeto para fomentar o empreendedorismo de sucesso depende de cada um de nós. Nós estamos fazendo a nossa parte. E até a próxima, né? Até a próxima, pessoal. Obrigado, Fabiano. Forte abraço, Fabiano, e a todos. Fica com Deus.